Existe uma verdade tão poderosa, tão transformadora, que permaneceu oculta por 2000 anos. Uma verdade que Jesus Cristo compartilhou apenas com seus discípulos mais íntimos, longe dos ouvidos das multidões. Hoje, você está prestes a descobrir o que os primeiros cristãos sabiam, mas que foi deliberadamente escondido da humanidade. Você já se perguntou por que Jesus falava em parábolas? Por que ele dizia constantemente: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça"? A resposta não é o que você pensa. Não era apenas um método de ensino. Era uma forma de proteger conhecimentos sagrados daqueles que não estavam preparados para recebê-los. Nos evangelhos canônicos, encontramos pistas espalhadas como fragmentos de um quebra-cabeças cósmico. Em Marcos 4:11, Jesus revela algo perturbador. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Aos que estão de fora. Pense nisso. Jesus deliberadamente criou um círculo interno e um externo. Por quê? A arqueologia moderna descobriu textos que a igreja primitiva escolheu não incluir no cânon bíblico. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi em 1945, contém 114 ditos de Jesus que nunca chegaram às nossas Bíblias. O Evangelho de Filipe revela conversas íntimas entre Jesus e seus discípulos mais próximos. O que essas descobertas nos dizem é chocante. Jesus possuía conhecimentos que transcendiam o que era seguro compartilhar publicamente. Mas por que esconder? Por que criar mistérios dentro de mistérios? A resposta está na natureza revolucionária do que Jesus realmente ensinou. Não era apenas sobre salvação individual. Era sobre a verdadeira natureza da realidade, sobre o poder divino latente em cada ser humano, sobre a capacidade de transcender as limitações físicas e espirituais que nos foram impostas. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles praticavam rituais secretos, possuíam textos sagrados que jamais foram revelados ao público e mantinham tradições orais que passavam de mestre para discípulo em absoluto sigilo. Até que o Império Romano converteu o cristianismo em religião oficial. E tudo mudou. O conhecimento secreto se tornou heresia. Os textos foram queimados. Os praticantes perseguidos. Durante séculos, estudiosos suspeitaram que algo havia sido perdido, que a versão do cristianismo que chegou até nós era apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. Hoje, com as descobertas arqueológicas dos últimos 100 anos, estamos finalmente reunindo as peças deste quebra-cabeças sagrado. O que você está prestes a descobrir não é apenas história antiga. É conhecimento vivo que pode transformar sua compreensão sobre quem você realmente é e qual o seu verdadeiro potencial espiritual. Prepare-se, porque uma vez que você souber a verdade, não haverá volta. O véu será rasgado e você verá o que Jesus realmente quis dizer quando prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segredo que Jesus escondeu dos discípulos comuns, mas revelou aos íntimos, pode ser resumido em uma frase que mudará para sempre sua percepção do cristianismo: vós sois deuses. Essas não são minhas palavras. São as palavras do próprio Cristo, registradas em João 10:34, citando o Salmo 82:6. Mas o que isso realmente significa? Jesus não estava falando metaforicamente. Ele estava revelando a verdade mais profunda sobre a natureza humana. Que cada pessoa possui uma centelha divina, um potencial divino que pode ser despertado e desenvolvido. Isso não é misticismo New Age. É teologia cristã primitiva, baseada em textos que foram deliberadamente suprimidos pela igreja institucional. No Evangelho de Tomé, Jesus declara:
Aquele que beber da minha boca se tornará como eu sou. Eu próprio me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas lhe serão reveladas. Desta é uma promessa de transformação literal, de elevação da consciência humana ao nível divino. Mas por que isso foi escondido? A resposta é perturbadora. Se todos soubessem que possuem potencial divino, que podem acessar diretamente o reino dos céus sem intermediários, sem hierarquias eclesiásticas, sem dogmas impostos, o que aconteceria com as estruturas de poder religioso? Jesus estava ensinando autossuficiência espiritual. Estava revelando que o templo verdadeiro não é um edifício, mas a consciência humana desperta. Os discípulos íntimos de Jesus praticavam técnicas secretas de oração e meditação que os levavam a estados alterados de consciência. Eles experimentavam visões, revelações diretas, comunicação com realidades espirituais superiores. Paulo se refere a isso quando menciona ser arrebatado ao terceiro céu e ouvir palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Estes conhecimentos eram transmitidos oralmente, de mestre para discípulo, através de iniciações secretas. O batismo público era apenas o primeiro passo. Existia um segundo batismo, um batismo de fogo, reservado apenas para aqueles que demonstravam estar prontos para receber os mistérios mais profundos. Jesus ensinava seus discípulos íntimos a curar através da imposição de mãos, a profetizar, a discernir espíritos, a operar o que chamamos de milagres. Mas ele deixava claro que essas habilidades não eram exclusivas dele. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Por que maiores? Porque Jesus estava preparando uma geração de seres humanos despertados que transformariam completamente a realidade terrestre. Ele não veio para fundar uma religião no sentido institucional. Veio para iniciar uma revolução de consciência que levaria toda a humanidade a um novo patamar evolutivo. Os textos gnósticos revelam que Jesus falava abertamente sobre a reencarnação, sobre a existência de múltiplas dimensões de realidade, sobre a possibilidade de comunicação com seres espirituais avançados. Ele ensinava que a morte física era apenas uma transição, que a consciência desperta era imortal e que o verdadeiro objetivo da existência humana era a reunificação com a fonte divina. Mas tudo isso foi sistematicamente removido dos evangelhos canônicos. Os conceitos foram simplificados, domesticados, transformados em doutrinas de controle ao invés de ferramentas de libertação. O cristianismo esotérico se tornou cristianismo esotérico. O conhecimento interno se tornou ritual externo. Agora você começa a entender por que Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não era elitismo espiritual, era proteção sagrada. Era a compreensão de que certas verdades, nas mãos erradas, poderiam ser distorcidas e usadas para manipular ao invés de libertar. Em 1945, um pastor de cabras chamado Mohammed Ali Saman fez uma descoberta que abalaria os alicerces do cristianismo tradicional. Em Nag Hammadi, no Egito, ele encontrou uma jarra de cerâmica contendo 13 códices de papiro com 52 textos gnósticos cristãos. Entre eles, evangelhos que nunca chegaram à Bíblia, ensinamentos secretos de Jesus e revelações que confirmavam tudo o que os estudiosos suspeitavam. O cristianismo primitivo era radicalmente diferente do que conhecemos hoje. O Evangelho de Filipe, um desses textos descobertos, contém passagens extraordinárias. Jesus fala abertamente sobre a natureza ilusória da realidade física,
Aqueles que dizem que o Senhor morreu primeiro e depois ressuscitou estão errados, pois ele ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém não ressuscita primeiro, não pode morrer. Esta não é linguagem simbólica, é conhecimento técnico sobre a natureza da consciência e da realidade. Jesus estava ensinando que a verdadeira morte é a inconsciência espiritual. E a verdadeira ressurreição é o despertar da centelha divina interior. Ele próprio demonstrou isso através de sua transformação, provando que a consciência desperta transcende as limitações físicas. Mas as descobertas arqueológicas não param aí. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados entre 1947 e 1956, revelaram a existência de uma comunidade judaica esotérica chamada Essênios, que vivia em Qumran durante a época de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que Jesus foi iniciado nesta comunidade, ou pelo menos influenciado por seus ensinamentos. Os essênios praticavam rituais de purificação, estudavam textos sagrados secretos, viviam em comunidades fechadas e acreditavam ser os guardiões dos verdadeiros mistérios de Deus. Eles esperavam a vinda de um Messias que não apenas libertaria Israel politicamente, mas que iniciaria uma nova era de consciência espiritual elevada. O livro de Enoque, considerado sagrado pelos essênios, mas excluído do cânon bíblico, contém profecias detalhadas sobre a vinda de um filho do homem que transformaria a terra e elevaria os justos a um estado angelical. Jesus se referia constantemente a si mesmo como o Filho do Homem, uma referência direta a essas profecias esotéricas. Em 1896, fragmentos do Evangelho de Pedro foram descobertos no Egito. Este texto descreve a ressurreição de Jesus de uma forma totalmente diferente dos evangelhos canônicos. Jesus emerge do túmulo acompanhado por dois seres luminosos de estatura gigantesca, e uma voz dos céus pergunta: "Pregaste aos que dormem?" A resposta é: sim. Esta é uma referência clara à doutrina da descida aos infernos, onde Jesus teria libertado consciências aprisionadas em dimensões inferiores de realidade. O Evangelho de Maria Madalena, descoberto em fragmentos no século XIX e confirmado pelas descobertas de Nag Hammadi, revela conversas íntimas entre Jesus e Maria Madalena sobre a natureza da visão espiritual e os estados alterados de consciência. Maria descreve visões onde Jesus lhe ensina sobre os 7 poderes da ira que impedem a ascensão da alma e como superá-los através de práticas espirituais específicas. Documentos coptas encontrados no Egito descrevem rituais cristãos primitivos que incluíam técnicas de respiração, visualizações sagradas e práticas que hoje reconhecemos como formas avançadas de meditação. Estes rituais eram realizados em segredo, longe dos olhos das autoridades romanas, e eram considerados os verdadeiros sacramentos, muito mais poderosos que os rituais públicos. Inscrições encontradas em catacumbas cristãs primitivas contêm símbolos e códigos que só fazem sentido quando interpretados através da lente do conhecimento esotérico. O peixe cristão, por exemplo, não era apenas um símbolo de identificação. Era um código que representava os múltiplos níveis de iniciação cristã. A descoberta mais chocante veio em 2006, quando o Evangelho de Judas foi autenticado após décadas de análise. Este texto revela que Judas não traiu Jesus por dinheiro ou maldade, mas porque recebeu instruções secretas do próprio Cristo. Jesus precisava ser traído para cumprir uma missão cósmica que transcendia a compreensão dos outros discípulos.
Todas essas descobertas apontam para a mesma conclusão inescapável. Jesus possuía e ensinava conhecimentos que foram sistematicamente removidos do cristianismo oficial. E agora, depois de 2000 anos, esses conhecimentos estão ressurgindo, não como curiosidades históricas, mas como ferramentas práticas de transformação espiritual. A pergunta que martela em sua mente agora é inevitável. Se Jesus realmente ensinou esses conhecimentos revolucionários, por que eles foram escondidos? Por que a igreja primitiva escolheu suprimir os evangelhos gnósticos e criar uma versão simplificada do cristianismo? A resposta vai abalar suas convicções sobre a história que nos foi contada. No ano 325 d.C., o imperador romano Constantino convocou o Concílio de Niceia. Oficialmente, o objetivo era resolver disputas teológicas sobre a natureza divina de Jesus. Mas, na realidade, foi o momento em que o cristianismo esotérico foi assassinado e substituído por uma versão domesticada, que serviria aos interesses do poder imperial. Constantino não era um cristão devoto. Era um político brilhante que percebeu que o cristianismo havia se tornado uma força imparável no império. Mas o cristianismo gnóstico, com seus ensinamentos sobre a divindade interior de cada pessoa, era uma ameaça direta à autoridade imperial. Como controlar um povo que acredita possuir acesso direto ao divino? A solução foi genial em sua maldade. Criar uma igreja hierárquica que se tornasse intermediária obrigatória entre Deus e os fiéis. Estabelecer dogmas inquestionáveis que substituíssem a busca pessoal pela verdade. Transformar os mistérios em rituais vazios que mantivessem as pessoas dependentes da autoridade clerical. Bispo Irineu de Lyon, no século II, foi um dos arquitetos desta transformação. Em sua obra Contra as Heresias, ele sistematicamente atacou os ensinamentos gnósticos, rotulando-os de heresia perigosa. Mas quando você lê seus argumentos com olhos críticos, percebe que ele não estava refutando falsidades, estava suprimindo verdades inconvenientes. Os textos gnósticos foram declarados apócrifos, não porque fossem falsos ou posteriores aos evangelhos canônicos. Muitos deles são contemporâneos, ou até anteriores aos evangelhos que conhecemos. Foram rejeitados porque ensinavam autossuficiência espiritual, porque revelavam que cada pessoa poderia alcançar a iluminação sem intermediários institucionais. A perseguição foi sistemática e brutal. Bibliotecas inteiras foram queimadas. Estudiosos gnósticos foram executados como hereges. Comunidades cristãs esotéricas foram dissolvidas pela força. Em poucos séculos, milênios de conhecimento espiritual acumulado foram praticamente exterminados da face da terra. Mas alguns sobreviveram. Monges coptas no Egito esconderam manuscritos em jarras de cerâmica e os enterraram no deserto. Comunidades secretas mantiveram tradições orais através de gerações. Símbolos e códigos foram preservados em obras de arte, arquitetura e literatura. Durante a Idade Média, grupos como os cátaros na França e os bogomilos nos Balcãs tentaram reviver os ensinamentos cristãos originais. Todos foram sistematicamente exterminados pela Inquisição. O massacre dos cátaros em 1209 eliminou uma das últimas comunidades que preservava elementos do cristianismo gnóstico. Os templários descobriram textos antigos durante as cruzadas e começaram a praticar rituais baseados no cristianismo esotérico. Quando se tornaram poderosos demais, foram destruídos pela Igreja e pela coroa francesa em 1307. Seus conhecimentos secretos sobreviveram através de sociedades iniciáticas clandestinas. Durante o Renascimento,
Estudiosos como Marcílio Ficino e Pico della Mirandola tentaram reviver elementos da tradição cristã esotérica através do hermetismo e da cabala cristã. Foram tolerados apenas porque apresentavam seus conhecimentos como filosofia acadêmica, não como prática espiritual ativa. A Reforma Protestante, ironicamente, aprofundou a supressão dos conhecimentos esotéricos cristãos. Lutero e Calvino, em sua reação contra os excessos católicos, criaram versões ainda mais simplificadas e literalistas do cristianismo, eliminando até mesmo os elementos místicos que a Igreja Católica havia preservado. No século XVIII, sociedades secretas como a maçonaria e a Rosa Cruz tentaram preservar fragmentos dos ensinamentos cristãos primitivos através de rituais simbólicos e tradições iniciáticas. Mas mesmo essas tradições haviam sido contaminadas por séculos de distorção e fragmentação. Foi apenas no século XX, com as descobertas arqueológicas de Nag Hammadi e Qumran, que começamos a recuperar o que realmente foi perdido. E o que estamos descobrindo é que Jesus não fundou uma religião no sentido convencional. Ele iniciou uma escola de mistérios destinada a despertar o potencial divino latente na humanidade. A conspiração do silêncio não foi apenas histórica, ela continua hoje. Quantas igrejas ensinam que você pode se tornar como Cristo? Quantas denominações cristãs encorajam práticas meditativas avançadas? Quantos líderes religiosos falam abertamente sobre a reencarnação, sobre a natureza multidimensional da realidade, sobre o potencial divino de cada pessoa? O controle foi tão eficaz que a maioria dos cristãos hoje consideraria herético aquilo que Jesus realmente ensinou a seus discípulos íntimos. A ironia é devastadora. O cristianismo moderno se tornou o oposto do que Cristo pretendia estabelecer. Agora você conhece a verdade que foi ocultada por 2 milênios. Mas conhecimento sem aplicação é apenas curiosidade intelectual. Jesus não revelou esses mistérios aos discípulos para impressioná-los. Ele os ensinou para que fossem praticados, vividos, experimentados. A pergunta que fica é: o que você fará com essas revelações? O primeiro passo é compreender que você não é apenas um pecador necessitado de salvação externa. Você é uma centelha divina temporariamente esquecida de sua verdadeira natureza. O processo que Jesus chamava de nascer de novo não é um evento único de conversão. É um despertar gradual e progressivo da consciência divina interior. Jesus ensinou técnicas específicas de oração que transcendem a súplica e se tornam comunhão direta. Quando ele se retirava para orar sozinho nas montanhas, não estava apenas fazendo petições ao Pai. Estava praticando estados alterados de consciência que o conectavam diretamente com as dimensões superiores de realidade. A oração do Pai Nosso, por exemplo, não é apenas uma fórmula de repetição. Cada frase é um código que, quando compreendido esotericamente, induz estados específicos de consciência. Santificado seja o teu nome. É uma invocação que alinha a consciência pessoal com a frequência divina. Venha o teu reino é uma visualização ativa da realidade espiritual se manifestando no plano físico. Jesus praticava e ensinava técnicas de respiração sagrada. Quando ele soprou sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo", não estava realizando apenas um ritual simbólico. Estava transmitindo uma técnica específica de respiração consciente que ativa centros de energia dormentes no corpo humano. A imposição de mãos que Jesus praticava não era apenas um gesto compassivo. Era uma tecnologia espiritual precisa para transmitir energia curativa através dos chakras das palmas das mãos. Quando ele disse aos discípulos: "Curai os enfermos", estava delegando uma habilidade específica
que eles haviam aprendido através de prática disciplinada. As parábolas não eram apenas histórias edificantes, eram ferramentas de programação da consciência subconsciente. Cada parábola contém múltiplas camadas de significado que se revelam conforme o ouvinte evolui espiritualmente. A parábola do semeador, por exemplo, é simultaneamente um ensinamento sobre evangelização, um mapa dos níveis de consciência e um manual de desenvolvimento espiritual pessoal. O jejum que Jesus praticava não era apenas disciplina religiosa. Era uma técnica para alterar a química cerebral e induzir estados ampliados de consciência. Durante os 40 dias no deserto, ele não estava apenas resistindo à tentação. Estava passando por uma iniciação xamânica que o preparou para a sua missão pública. A transfiguração no monte não foi um evento sobrenatural isolado. Foi uma demonstração do que acontece quando a consciência humana se alinha completamente com sua natureza divina. O corpo físico se torna radiante, translúcido, capaz de interagir com realidades superiores. Jesus estava mostrando aos discípulos o que eles próprios poderiam alcançar. Hoje, você pode começar a aplicar esses ensinamentos perdidos. Dedique tempo diário à meditação silenciosa, não apenas para relaxar, mas para comungar com sua natureza divina interior. Pratique a oração contemplativa, onde você não pede, mas simplesmente permanece na presença do sagrado. Desenvolva sua capacidade de cura através da imposição de mãos. Comece com você mesmo, visualizando luz dourada fluindo através de suas palmas para as áreas do corpo que necessitam restauração. Depois, estenda essa prática para ajudar outros, sempre com humildade e amor. Estude os evangelhos gnósticos com mente aberta. Compare os ensinamentos com sua experiência espiritual pessoal. Permita que esses textos antigos despertem memórias espirituais dormentes em sua consciência. Pratique o discernimento espiritual. Jesus ensinou que pelos frutos os conhecereis. Qualquer ensinamento, prática ou pessoa que produza mais amor, paz, sabedoria e compaixão em sua vida está alinhado com a verdade cristã original. Qualquer coisa que produza medo, culpa, divisão ou dependência está contaminada pela distorção institucional. Lembre-se, Jesus não veio para ser adorado como um ídolo inalcançável. Ele veio para ser imitado, para mostrar o caminho que todos podemos percorrer. Quando ele disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", estava revelando que a consciência crística é o padrão de evolução para toda a humanidade. O conhecimento que foi escondido por 2000 anos agora está disponível novamente. A era da ignorância espiritual está terminando. Uma nova geração de cristãos despertados está emergindo, não para fundar novas igrejas, mas para viver os ensinamentos autênticos que Jesus transmitiu aos discípulos íntimos. A escolha é sua: permanecer na superfície do cristianismo institucional ou mergulhar nas profundezas dos mistérios que Jesus realmente ensinou. O caminho está aberto. Os mestres antigos estão sussurrando seus segredos através do vento da história. Você tem ouvidos para ouvir? O véu foi levantado. Você agora conhece a verdade que esteve oculta por séculos. Jesus não escondeu conhecimentos por egoísmo ou elitismo. Ele os protegeu até que a humanidade estivesse madura o suficiente para recebê-los sem distorcê-los. Esse momento chegou. Vivemos na era do despertar global da consciência. As descobertas arqueológicas, os avanços da física quântica, o ressurgimento das tradições místicas, tudo converge para revelar que os ensinamentos esotéricos de Jesus não eram superstição antiga, mas ciência espiritual avançada. Mas lembre-se, conhecer é o primeiro passo. Agir é o que transforma destino. Qual será a sua escolha?
Você retornará à versão domesticada do cristianismo que lhe foi ensinada ou abraçará a aventura perigosa e magnífica de se tornar aquilo que Jesus sabia que você poderia ser? O conhecimento de hoje é a chave do amanhã. Use-o para iluminar seu caminho, ou veja-o se apagar nas sombras da inércia. A revolução da consciência que Jesus iniciou há 2000 anos finalmente pode ser completada, mas ela precisa de você. Não como seguidor passivo, mas como participante ativo. Não como crente obediente, mas como discípulo íntimo, disposto a receber os mistérios mais profundos. O segredo foi revelado. O mistério foi desvendado. Agora, a verdadeira jornada começa. Se esta revelação impactou sua alma, ative agora o Super Thanks e fortaleça esta obra de despertar espiritual. Apresentamos a vasta gama de conteúdo disponível em nosso canal. Aqui, abordamos uma diversidade de temas que certamente serão do seu interesse. De tutoriais detalhados a análises complexas, nossa missão é fornecer informações relevantes para o seu aprimoramento. Ao inscrever-se, você assegura o acesso a conteúdos exclusivos e se mantém informado sobre todas as novidades. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e se atualizar com nossos vídeos de alta qualidade. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos com seus contatos. Isso nos auxilia a continuar produzindo materiais de excelência para o seu benefício. Sua participação é essencial para o desenvolvimento do nosso canal. Contamos com sua presença para fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos sua audiência e até o próximo vídeo.